Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Bom, queridos, o vídeo de hoje é sobre um assunto seríssimo. E eu quero pedir que antes de iniciar, você não veja esse vídeo como uma justificativa para um erro que você quer cometer. Que você preste muita atenção no que vai ser falado e nos versículos que serão lidos, pois a palavra de Deus é uma só e ela não muda. O tema de hoje é a maldição do divórcio. E é importante entendermos que em qualquer que seja a circunstância, o divórcio traz maldição. A terra está amaldiçoada por causa do divórcio e por causa do pecado. Queridos, precisamos entender o vídeo de hoje como um alerta para que não venhamos cometer esse erro. É claro que vocês vão ver que a Bíblia, ela traz um esclarecimento a respeito deste assunto para nós. Afinal de contas, quantas pessoas já até se suicidaram pensando que não receberiam mais o perdão de Deus por terem se divorciado, já que é isso que é ensinado. Querido, eu não estou aqui para dizer para você que o divórcio é certo, não. Muito pelo contrário. A palavra vai dizer que Deus abomina o divórcio. E eu, ciente disso, tenho buscado e orado pela minha família constantemente. Mas veja bem, precisamos entender bem o divórcio, as suas implicações e se existem ou não respaldos bíblicos para ele, para que não venhamos nos manter, escravos da culpa por termos vivido um divórcio. É claro que se foi você o causador do divórcio, saiba que existem implicações que virão sobre a sua vida. Agora, se você não foi o causador do divórcio, querido, entenda, Deus, ele está de braços abertos para você. E se você tem dentro de si o desejo de restaurar sua família, se você tem dentro de si a convicção de que é algo que Deus não queria, mas que infelizmente veio a acontecer por causa da decisão do outro, querido, descansa no Senhor. Peça perdão ao Senhor, mas descansa no Senhor e espera nele, porque ele vai te trazer o esclarecimento para a sua vida. Amém? Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas e ele tem domínio sobre tudo. Então, querido, deixa nas mãos dele. Antes de iniciar o vídeo, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, para que esse vídeo venha falar com você aquilo que é preciso. E mais uma vez eu deixo bem claro, este vídeo não é uma justificativa para que você possa se divorciar. Ele sim traz a explicação bíblica a respeito do divórcio e não é por isso que nós podemos ou devemos nos divorciar. Porque o fato de Deus abominar o divórcio não muda em qualquer tipo de circunstância. Amém? Ore comigo então, querido. Senhor, meu Deus e amado Pai, primeiramente eu quero te agradecer por mais um dia, porque o Senhor me permitiu chegar até aqui. Eu venho te pedir o seu discernimento, venho te pedir sabedoria e clareza, para que os meus irmãos venham recebê-los também e para que eles possam entender a mensagem que o Senhor quer trazer através desse vídeo. Meu Deus, no nome de Jesus, que não venhamos usar este vídeo para justificar nenhum tipo de erro que queiramos cometer, mas que venhamos entender que o divórcio traz maldição e que, portanto, devemos fugir dele, devemos evitá-lo a toda e qualquer circunstância, entendendo, Senhor, que o Senhor nos fez para sermos santos, para sermos separados, para não sermos pecadores. Infelizmente o pecado entrou no mundo, mas também por um homem entrou, Senhor, o perdão dos pecados. Este homem é Jesus Cristo e por isso eu te peço, Senhor, que se há algo em nós que precise do seu perdão,
que nós possamos saber confessar ao Senhor com o coração contrito e quebrantado, para que venhamos ser perdoados. E assim, Senhor, possamos buscar sempre nos aproximar mais de Ti, para que as nossas atitudes e escolhas não venham ser erradas, não venham estar distantes da Tua vontade. Senhor, eu te peço que abra a mente e o coração dos meus irmãos para receber a mensagem de hoje, no nome de Jesus, mas com o propósito do Senhor e não com o propósito do coração de cada um. Amém. Em nome de Jesus eu te peço. Querido, fica com o vídeo e, como eu disse, não leve esse vídeo como algo que você estava esperando receber para dizer que é algo que justifica alguma atitude errada sua. E Moisés foi muito claro ao falar sobre as implicações do divórcio, ao dar a carta de divórcio em caso de repúdio. Mas nós vamos entender melhor sobre isso e vamos entender também um pouco mais sobre o que Jesus falou e também sobre o que Paulo vai dizer. Afinal de contas, Paulo foi um dos maiores missionários em questão de ter escrito a Bíblia no Novo Testamento, né? Foi ele quem nos deixou a maioria das cartas. Então, querido, nós sabemos, ele era um homem de Deus e, portanto, o que ele escreveu também é para nos ajudar a buscarmos mais, a nos aprofundarmos mais e a nos livrarmos de toda a culpa que possamos estar carregando por algo que muitas vezes nem fomos nós que escolhemos. Não é verdade? Então fica com o vídeo, querido. Que Deus te abençoe e que Ele abençoe a sua noite também. Em nome do Senhor Jesus. Agora que adquirimos um pouco mais de conhecimento sobre a base da família, porque a família é um projeto de Deus e sobre a importância do casamento, podemos então falar do que se levanta para tentar destruir tudo isso através do divórcio. No dicionário, divórcio significa rompimento legal de vínculo de matrimônio entre duas pessoas, estabelecido na presença de um juiz. Lembremos-nos, claro, que acima de qualquer juiz terreno, temos o nosso justo juiz, que é o Senhor Deus dos céus. O Senhor se alegra na aliança e com certeza se entristece no rompimento dela. O divórcio se dá por alguns motivos e hoje veremos quais são e por que, com certeza, entristecemos o Espírito Santo de Deus ao decidirmos por ele. Em Mateus 19, Jesus vai falar com alguns fariseus que o buscavam tentar a respeito do divórcio e do porquê Moisés deu carta em caso de repúdio. Quero ressaltar que foi Moisés quem deu a carta de divórcio e não Deus. Primeiro é importante entender que na época de Moisés, a mulher era menosprezada pelo homem e os homens daquela época estavam repudiando suas esposas por qualquer motivo. Portanto, é importante entendermos que sim, Deus permitiu Moisés dar a carta de divórcio, pois senão ele teria morrido por esse motivo. E se essa informação está contida na Bíblia, é para que possamos entender a implicação que o divórcio traz e também entendermos o porquê de Moisés ter dado a carta de divórcio. E entenda, querido, ele deu a carta de divórcio já que a mulher poderia estar sofrendo ao ser repudiada por seu marido, ou seja, ela poderia estar sendo agredida, maltratada por um outro ser humano, e Deus não nos fez para sermos maltratados ou de alguma forma feridos por outro ser humano. Não é isso que Deus deseja. E como Ele nos ama, Ele permitiu Moisés dar a carta de divórcio do que deixar as suas filhas sofrerem com o repúdio. Porém, Ele fala das implicações que haveriam para aqueles que optassem por esta carta, pelo divórcio. Jesus vai dizer no verso 8 que por causa da dureza do coração do homem, Moisés os permitiu repudiar as suas esposas, mas que no princípio, ou seja, no plano original de Deus, não foi assim.
Deus fez a família e o seu projeto era de que a família fosse perfeita e durasse por toda a vida. Mas nós, na nossa maldade e na nossa falta de paciência, de conhecimento e de amor com o próximo, acabamos com ela. E ele diz: Eu vos digo, porém, isso é Jesus dizendo, que qualquer que repudia sua mulher, não sendo por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. E isso porque Deus odeia o divórcio. Mas, como eu disse, ao dar a carta de divórcio, Moisés ressalta as implicações dela e no final ainda diz: Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. Então, o divórcio é um pecado grave contra Deus, e todo aquele que se divorcia, a não ser que permaneça só, adultera. E Hebreus 13:4 vai dizer que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E a não ser em caso de morte, a mulher e o marido continuam ligados. Veja o que 1 Coríntios 7:39 vai nos dizer. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. E isso da mesma forma é para o homem, pois é o que Jesus disse em Mateus 19:9. E veja que para se aderir a um novo casamento após a morte de um dos cônjuges, ainda é preciso que o novo cônjuge pertença a Deus. E sabe por que disso? Para evitar que haja um novo rompimento da aliança. Porque um homem que verdadeiramente pertence a Deus mantém-se nos princípios dele, mas um homem que não pertence a Deus facilmente poderá quebrar a sua aliança. Já vimos que um abismo chama outro abismo, e ao cometer o pecado do divórcio, acabamos por cometer o pecado do adultério e por aí vai. Lucas 16:18 diz que quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Ou seja, o divórcio traz o adultério, ele gera o adultério. Querido, é muito importante termos em mente que o divórcio ele traz maldição, pois o pecado do adultério é abominável aos olhos do Senhor. E como já vimos, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, será que o problema é casar de novo? Não, queridos, não é esse o problema. A questão é que Deus fez o casamento para ser um só. Então, Ele não gostaria que nos casássemos de novo, mas pela dureza do coração do homem, acabou-se sendo permitido a carta de divórcio para evitar que pessoas boas e justas sofressem por causa da maldade do coração do outro. Paulo vai dizer que é bom que o homem não toque em mulher, mas isso por causa da imoralidade. E cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. E essa informação serve tanto para os que se divorciam, quanto para os que se casam, quanto para os que ainda nem se casaram. Ou seja, se tenho relações fora do casamento, eu cometo o pecado de imoralidade. Então, o que realmente é correto é manter-me aliançado com aquele com quem me casei. Ao ouvirmos de alguém um aconselhamento a favor do divórcio, podemos ter certeza que a justiça de Deus virá sobre essa pessoa, pois ela se coloca como pedra de tropeço. E Jesus vai dizer em Lucas 17:1 e 2 que é impossível que não haja pedra de tropeço. Mas ai daqueles por quem elas vêm. Melhor seria para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar, do que pôr uma pedra de tropeço no caminho de algum dos pequeninos do Senhor. Daí fica a pergunta: então só posso me divorciar mediante a morte? Bom, não.
É permitido sim divorciar-se em caso de fornicação ou se o cônjuge for descrente e quiser se apartar. 1 Coríntios 7,15 diz: Se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. E isso porque um homem descrente não crê em Deus e não o conhece, e, portanto, tem atitudes que não condizem com o que Deus deseja. Ele agride, ele abusa, ele tortura e ele mata. Nestes casos, é sim permitido o divórcio. Isso porque Deus não nos fez para sofrer, ainda mais na mão de outro ser humano. Mas Deus também honra aquele que busca pela restauração nele e perdoa. Mas é preciso perdoar verdadeiramente, pois quem perdoa uma ofensa promove amor. Mas quem vive relembrando o assunto separa os maiores amigos. Portanto, é muito importante pensar bem antes de se casar e bem antes de decidir pelo divórcio, principalmente para aqueles que temem a Deus e conhecem a sua palavra. O divórcio não afeta somente o casal, ele afeta toda a terra, pois, como vimos, ele é um pecado grave contra Deus. Jeremias 3:1 vai dizer: Se um homem se divorciar da sua mulher e depois da separação ela se casar com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Isso porque, ao se separar, o homem tende a possuir outra ou outras mulheres, mas pode ser que ele deseje voltar para sua mulher. E veja quão grande pecado ele cometeu. Se divorciou, teve amantes e agora, depois de tudo, decidiu voltar e encheu de imundícia o leito conjugal. Claro que isso é para aqueles que não se arrependem, queridos, pois depois, assim como foi com o povo de Israel, poderão voltar a prostituir-se novamente e adulterar novamente. Deuteronômios 11, 26 ao 28 vai dizer que Deus pôs diante de nós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirmos os mandamentos dele que ele nos deu, porém a maldição, se não cumprirmos os mandamentos do Senhor e nos desviarmos do caminho cujo qual ele nos ordenou, para seguirmos outros deuses que não conhecemos. Deus sempre tenta nos alertar de várias maneiras, mas preferimos ouvir o que o mundo diz e não buscamos o conhecimento verdadeiro na sua palavra. Buscamos direção e ajuda de pecadores como nós, enquanto que a palavra possui todas as respostas de que precisamos. E, infelizmente, o inimigo tem levado muitos ao engano, dizendo: divorcie-se, é só se manter na igreja. Mas, querido, não pense que se divorciar e se manter na igreja te faz correto ou te faz salvo, porque 1 Timóteo 5,8 nos diz que se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. E para finalizarmos, temos os conselhos dados em Provérbios 5, do 1 ao 23, que vai dizer: Meu filho, presta atenção à sabedoria que aqui te apresento. Ouve as minhas explicações para seres prudente e para que a tua língua guarde o conhecimento. Os lábios de uma mulher de má vida podem parecer que escorrem mel. As suas falsas lisonjas são untuosas e macias, mas no fim deixam um sabor amargo, uma ferida feita como que por uma aguda espada de 2 gumes. Os seus comportamentos conduzem à morte. A sua conduta é inspirada pelo mundo dos mortos. Não conhece o caminho da vida, cambaleia por um caminho tortuoso e nem se importa de saber onde é que ele leva. Portanto, agora, meus filhos, deem-me ouvidos e nunca se desviem das palavras que vos estou a dizer. Afastem-se das mulheres, não se aproximem sequer da porta onde elas moram, para que não percam a dignidade, fazendo depender a vossa vida de gente cruel, para que gente que vos é estranha não venha tirar-vos força e se tornem seus escravos.
As consequências não poderão deixar de ser o gemerem no final da vida, enquanto o vosso corpo vai apodrecendo pelo vício. No fim, só terão isto a dizer: oh, se ao menos eu tivesse prestado atenção aos avisos que me deram, se não tivesse desprezado as repreensões, por que é que não quis ouvir os que queriam me ensinar? Por que é que não dei atenção aos meus mestres? Pouco faltou para que a minha desgraça fosse completa, e agora até o desprezo público tenho de enfrentar. Por isso, bebe a água à tua própria cisterna. Por que haveria o teu amor de derramar-se por mulheres da rua? Sejam estes mananciais para ti somente, e não os repartas com outros, que a tua fonte seja bendita. Sê feliz com a mulher que escolheste na tua juventude, bela aos teus olhos, como uma linda gazela, como uma corça graciosa, e te satisfaças todo o tempo no seu seio, e que só o seu amor te deleite. Por que te deixarias atrair, meu filho, por outras mulheres que não a tua? Por que abraçarias tu uma mulher que te é estranha? Deus observa atentamente a sua conduta, examina cuidadosamente tudo o que fazes. Quem faz o mal ficará cativo da sua própria maldade, será acorrentado pelo seu pecado, morrerá, porque preferiu viver sem correção. Todos os seus erros se explicam pela sua loucura.